Quando se pensa em património histórico cultural de Cabo Verde, a Cidade Velha talvez figure na linha da frente da memória e do imaginário. Não fosse ela uma verdadeira fonte arqueológica e histórica. Foi a antiga capital de Cabo Verde de 1462 até 1769 e é considerada o berço da cabo-verdianidade. Aqui se criou um enorme mercado de trocas comerciais e de tráfico de escravos e um importante polo de disseminação da Igreja Católica. Francisco Soares é um dos que teimam em conhecer a sua história e nos conduz a uma das descobertas mais fascinantes da arqueologia em Cabo Verde. Aqui, em 2019, entre os arvoredos e vales da Cidade Velha, descobria-se uma das mais antigas capelas da África subsaariana e Francisco ajudou nas investigações. Tirar o único cova tem essa importância. Agora, que ela pertence a um dono, portanto, é muito custo para a negociação, para a escavação. Mas o mais importante é aquela área ali. E depois tem outra parte, aquele lado de fora. De acordo com a especulação dos arqueólogos. Portanto, primeiro é se construir aquela parte ali, aquela capela ali. Depois, e dando consequência de água, como ele tem 2 grandes correntes de água, então faz um muro de proteção naquele outro lado. Os arqueólogos tinham ouvido rumores sobre a existência desta capela, possivelmente construída em 1495. A descoberta foi feita durante a 3ª missão em Cabo Verde do projeto Concha da Cátedra Unesco, o Património Cultural dos Oceanos, levado a cabo pela Universidade Nova de Lisboa e pelo Instituto do Património Cultural. As escavações revelaram uma estrutura, paredes, um altar e sepulturas. Hoje, a capela, que recebe o nome de Nossa Senhora da Conceição, prepara-se para se transformar num museu a céu aberto. Está sido para objeto de estudo, está sido para divulgar a nossa história. Por exemplo, a primeira igreja construída na África subsaariana. Depois, ali tem um objeto de estudo. Ali pode fazer um campo arqueológico para fazer escavação ali. Portanto, há vários valores que aquele espaço ali dá. A descoberta da capela quinhentista foi feita a par dos trabalhos de reabilitação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Símbolo religioso da Cidade Velha, a igreja foi construída em 1495 e mantém-se de pé desde então. Mas o tempo passa e os seus efeitos são visíveis. Por isso, em dezembro de 2018, a igreja recebia as primeiras obras de reabilitação. Foram 20 meses de trabalhos. Desde a inspeção diagnóstico do edifício foi feito por uma equipa da Universidade de Aveiro, de Portugal. A parte da arqueologia foi feito por uma equipa da Universidade Nova de Lisboa. Ainda a nível da arqueologia, pelo menos a nível do entorno, tivemos a presença dos arqueólogos da Universidade de Cambridge de Portugal. E a própria musealização, tal qual está, contou com o restauro de uma equipa do Instituto Politécnico de Tomar. Ou seja, há aqui um campo de trabalho multidisciplinar, transdisciplinar e um espaço, naturalmente, para um diálogo e para uma diplomacia cultural. Cada pincelada foi fundamental para resgatar a linha arquitetónica, nesta que foi um dos raros exemplos da arquitetura gótica em toda a África subsaariana. O investimento de 50 mil euros para a restauração veio do Instituto Camões de Portugal. Estamos num mundo globalizado e trabalhar isolado, sobretudo numa área em que Cabo Verde tem carências a nível dos recursos humanos, é impensável. É impensável. Daí que temos protocolos com várias instituições
nacionais e estrangeiros, nomeadamente Portugal, com cerca de 6 universidades. Temos uma boa relação de cooperação também com a Direção-Geral do Património Cultural de Portugal, mas também com a Guiné-Bissau, que regressamos há bem pouco tempo e temos sobre a mesa a assinatura de um protocolo de cooperação com os nossos congêneres brasileiros, precisamente, como disse-lhe há pouco, para trazer aqui novos olhares e novas perspectivas nas abordagens ao património. A preocupação em preservar o património histórico e artístico é hoje uma realidade cada vez mais prioritária. Há 8 anos era criado o IPC, Instituto de Património Cultural, com o objetivo de manter o património material de pé e preservar tradições que passaram de geração em geração. 6 anos após a sua criação, em 2020, o IPC recebeu um novo estatuto, o de identificar, investigar, salvaguardar e divulgar os valores da cultura, sejam eles materiais ou imateriais. Que interpela-nos enquanto instituição pública, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através daqui do Instituto de Património, interpela-nos a uma cada vez mais atuação no sentido de promover, primeiro, o conhecimento deste mesmo património para os nacionais, mas também divulgar, tornando-o como um ativo económico ou financeiro para os territórios, para um desenvolvimento sustentável, simétrico e equilibrado desses nossos territórios, municípios. Requalificar a orla marítima e criar um circuito histórico em Salrei. É este o objetivo dos trabalhos que estão a decorrer para recuperar algum do património edificado na principal cidade da Boa Vista. O edifício da antiga alfândega está em fase avançada de obras. A fachada será integralmente recuperada e no interior irão manter-se os traços arquitetónicos que o caracterizam, mas com algumas adaptações. O espaço irá albergar um futuro museu de arqueologia e reunir uma boa parte do espólio encontrado nos diversos naufrágios que aconteceram ao largo da ilha, permitindo conhecer a história da Boa Vista ao longo de 5 séculos. As obras prosseguem também do lado de lá da baía e é para lá que vamos. Ilhéu de Salrei. Aqui foi construído pelos portugueses em 1820 o Forte Duque de Bragança. Tinha como função a defesa da Baía de Salrei, onde os ataques pirata eram frequentes, numa época próspera em que a Boa Vista exportava sal, algodão, cal e carvão. Hoje resta pouco do edifício original, que depois do abandono sofreu a erosão do tempo. Está agora em fase de reabilitação, com o objetivo de transformá-lo num espaço museológico. Estamos a fazer o levantamento das paredes, que é uma alvenaria de pedras, até uma cota normal, indicado pela instituição. Lá embaixo é calcitado, com o mesmo material este aqui, que é mesmo do ilhéu. Temos que manter a fisionomia do lugar. É só tentar reparar o que já existe. Os canhões que restam no forte serão restaurados por uma equipa especializada e recolocados nos locais originais. Será também construído um passadiço de madeira entre a praia e o acesso ao monumento. A ideia é criar um circuito de visita turística que passe pelo Museu de Arqueologia em Salrei e siga para o Forte no Ilhéu. A obra de reabilitação do Forte Duque de Bragança está orçada em cerca de 36 mil euros. Sim, ao longo dos anos, o IPC tem feito vários trabalhos nos domínios tanto do património construído, que é aquilo que tem sido mais visível, nomeadamente as últimas intervenções através do programa PRA, portanto, reabilitação do património histórico, cultural e religioso. Estou a falar do eixo 4 deste programa, com a intervenção em vários edifícios religiosos, mas também monumentos históricos e culturais. Mas também o IPC tem na sua missão
a tarefa de criar, portanto, espaços de interpretação, museus, espaços de interpretação do património cultural cabo-verdiano. E o Forte Duque de Bragança, portanto, é um projeto financiado pelo programa Biotour, pelo projeto Biotour, portanto, financiamento do PNUD. O objetivo, portanto, é consolidar o monumento histórico, que já havia sido alvo de uma intervenção arqueológica, portanto, proceder à reabilitação, à consolidação das estruturas do monumento, a reposição das peças constituintes deste monumento, nomeadamente os canhões, o piso, e criar, portanto, melhores condições de acesso e de fruição intelectual deste monumento. Regressamos à Ilha de Santiago, mais precisamente a Santa Catarina, cidade da Assomada. Aqui, o segundo museu mais visitado de Cabo Verde aguarda a sua vez para passar por uma restauração. O Museu Norberto Tavares foi inaugurado em 2014 em homenagem ao falecido músico cabo-verdiano. No museu encontra-se patente uma exposição permanente que faz um percurso sobre a vida e obra do músico cabo-verdiano. Hoje, 8 anos após a sua inauguração, o museu já se prepara para receber um novo projeto. O objetivo é incluir novos conteúdos museográficos e de suportes através de recolha de novas memórias, exposição de objetos que ainda não tinham sido expostos até então, para além da requalificação do próprio edifício. O que posso dizer é que o museu vai trazer muitas coisas novas. É claro que cá dentro toda a exposição vai ser mudada de uma forma diferente. No modelo 3D, que agora é trabalhado por via dupladura, entre outros instrumentos, né, necessários. É claro também dizer que também vamos inovar a Escola de Música Norberto Tavares, sem falar do próprio espaço cultural, que é este espaço Quintal, que é o Quintal lá no Pantear, que vai ser também transformado em um auditório para promover música e, sobretudo, a promover a cultura na sua dimensão total. O projeto do Museu Norberto Tavares está enquadrado, portanto, no âmbito do programa do governo, através da operacionalização do programa POT, portanto, que tem uma grande intervenção nos espaços culturais, centros de interpretação, monumentos, ou seja, na perspectiva de fazer a necessária conexão entre a cultura e o turismo. Portanto, é um projeto que prevê a reabilitação do espaço do Centro Cultural onde está sediado o museu, mas também prevê uma grande melhoria em termos de conteúdo, portanto, tendo como figura central o Norberto Tavares, que é o patrono deste museu, mas também tentando fazer a ligação com o grande contributo que ele deu para a valorização dos géneros tradicionais da Ilha de Santiago, nomeadamente o batuco e o funaná. Os museus tutelados pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural, receberam só no primeiro semestre de 2022 quase 11 mil visitantes. A maioria, 56%, foram turistas estrangeiros. Os números superaram largamente o ano de 2021. Todos esses investimentos que foram feitos ao longo desses anos, com especial realce agora, pós-pandemia, prende-se precisamente com a reabilitação dos monumentos históricos, a requalificação dos centros históricos, a criação de equipamentos de interpretação, refiro-me aos museus, aos centros interpretativos, precisamente para, como disse há pouco, criar aqui um quadro favorável para a sensibilização, conhecimento e fruição dos nacionais, mas por outro lado, para quem visita Cabo Verde, deixando aqui também alguma renda. Por esta e outras razões, trabalha-se agora nos projetos estruturantes do Plano Operacional do Turismo no horizonte 2023-2026 e que visam a criação e reabilitação de monumentos e sítios, com destaque para o Museu do Mar, em São Vicente, Museu do Sal, Museu de Arqueologia da Praia, Museu de Arqueologia da Boa Vista, Museu de São Filipe, no Fogo e a musealização do Forte Duque de Bragança.
Saímos um pouco de terra firme. A aventura agora é mergulhar nas águas de Cabo Verde. As mesmas águas que atraem centenas de navios estrangeiros à procura de espécies de peixe. Mas elas são também a morada de um passado ainda por descobrir. Embarcações de mais de 500 anos, naufragadas e, com elas, peças em prata, loiças e outras antiguidades esquecidas no tempo e no fundo dos mares. Em 2018, o IPC, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, iniciava uma primeira expedição subaquática. A primeira fase das investigações, orçada em 30 mil euros, levou 3 anos para ser concluída. Temos aqui em Cabo Verde 2 grandes projetos em curso, que é o projeto Mergulhar, conta com financiamento da União Europeia, que é um projeto da região de Macaronésia, mas também o projeto Concha, que está enquadrado no programa Horizonte 2020 e que temos aqui um leque muito alargado de instituições, seja aqui das ilhas da Macaronésia, mas também no próprio continente, mostrando claramente, no caso particular da arqueologia subaquática, que é um outro nicho extremamente importante. Primeiro, estamos na década dos oceanos, ou seja, a própria economia azul interpela-nos para o aproveitamento de todos os recursos. Lá está, no caso particular da arqueologia subaquática, do património, estamos a falar da história do Atlântico, da história do comércio triangular em Cabo Verde, exerceu um papel extremamente importante e que, isto é facilmente comprovável, nos vários mergulhos que temos aqui, não só na Baía da Cidade Velha, onde jazem cerca de 60 barcos naufragados, mas a nível nacional. No entanto, os desafios persistem. Para além de recuperar os achados, é preciso proteger o que ainda se encontra debaixo de água. É que a chamada caça ao tesouro nas águas de Cabo Verde tem-se mostrado catastrófica para o património subaquático, a ser pilhado por empresas de exploração comercial, assim como por cidadãos e até mergulhadores profissionais. Lá está, mais uma vez, a questão de sensibilizar as comunidades, de mostrar que este é uma valia considerável, porque estamos a falar de cerca de 150 naufrágios a nível nacional, com especial incidência entre as ilhas do Maio, da Boa Vista e do Sal, permitindo nessas ilhas a diversificação da atividade económica. Ou seja, um pescador que numa altura em que, infelizmente, por questões naturais, vento, bruma seca, não pode ir ao mar para praticar a sua faina, pode perfeitamente acompanhar ali na zona costeira enquanto guia turístico, interpretando os naufrágios, contando a história efetiva das suas ilhas, mas também no contexto do país. A preservação do património tem sido bandeira do atual governo de Cabo Verde, que ao longo dos últimos anos levou a cabo importantes intervenções em monumentos, igrejas e edifícios históricos. Através de um programa específico para o efeito, 8 milhões de euros foram e estão a ser investidos em reabilitação patrimonial. A ideia é fazer do turismo histórico e cultural um importante eixo do turismo cabo-verdiano, reconhecendo-lhe potencialidades em todas as ilhas. O país também já elaborou uma lista indicativa da Unesco com um conjunto de bens que podem ser classificados como Património da Humanidade. Dele constam o Centro Histórico da Praia, o de São Filipe, no Fogo, e o de Nova Sintra, na Brava, além dos patrimónios naturais das salinas de Pedra de Lume, no Sal, das áreas protegidas de Santa Luzia, Ilhéus Branco e Raso, do Parque Natural de Cova, Paúl e Ribeira da Torre, em Santo Antão, e de Chã das Caldeiras, no Fogo. Em processo mais avançado está já a elaboração efetiva da candidatura do campo de concentração do Tarrafal, cujo dossiê está a ser produzido para submissão à Unesco. Nas ruas da Cidade Velha, nos sobrados e edifícios coloniais de Santo Antão à Brava, nas igrejas e no fundo do mar, há muita história para contar. Marcas e marcos de um passado rico, de confluência de povos, de nacionalidades e culturas. Um passado que se quer preservar e dar a conhecer aos cabo-verdianos, às próximas gerações, mas também a quem visita Cabo Verde e ao mundo.